Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um Evangelho Terapia. Muito prazer que nós recebemos todos vocês de casa, através do Meet, e a todos que estão presentes aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Então, como a gente sempre faz, nesse primeiro momento, nós convidamos a todos que possamos nos permitir envolver os nossos corações, as nossas mentes, com a espiritualidade amiga que se faz presente nesse momento, inspirando o aprendizado e a nossa renovação interior. Amado Mestre Jesus, fonte de amor, de sabedoria, auxilia-nos, todos nós, nesse momento, a compreender as lições que serão apresentadas aqui hoje. Que possamos não apenas adquirir conhecimento, mas também transformar esse conhecimento em vivência, fazendo do Evangelho um roteiro seguro para as nossas atitudes, para as nossas escolhas também. Então, que os benfeitores espirituais desse momento, que amparam esse trabalho, que acompanham, que eles nos envolvam com essas vibrações de paz, de fraternidade, de discernimento, que possa fortalecer em cada um de nós o desejo sincero de evoluir e de fazer o bem. Então, que Jesus permaneça conosco aqui, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, como vocês puderam perceber, o título da nossa fala de hoje, ela não está situada em nenhuma das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo de forma literal, apesar de ter trechos que remontam, né, a algumas partes. Então, a gente vai falar hoje sobre o quê? Psicosfera, sintonia e prece. Como transformar ambientes espirituais em ambientes físicos também. E aí surge, por que que veio essa ideia de fazer? Como vocês sabem, participam com a gente aqui, semana passada, nós não tivemos palestra, né? Então, está diretamente ligado a isso. Porque o tema, como vocês viram, psicosfera, sintonia, prece, né? Então, como a gente percebeu, ia ter o Jogo do Brasil semana passada no mesmo horário da palestra, né? E a primeira coisa que a gente poderia pensar é o seguinte: mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É um jogo, aqui é espiritismo, uma palestra, numa casa, cada um vai para o seu lugar, né? Então, mas aí a gente vai raciocinar sobre isso. É um jogo muito importante, especialmente quando envolve a seleção brasileira em época de Copa do Mundo. Então, mobiliza muitas pessoas, muitas emoções. São, né, a ansiedade, a expectativa, a alegria, frustração, grito, comemoração, né? Irritações, conversas, barulhos. Então, é muita coisa acontecendo nas ruas, nos arredores. E aí isso tudo cria um certo psiquismo coletivo, né? Uma atmosfera mental, emocional, que envolve muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, mexe com o psiquismo coletivo, né? Geral, não só aqui da nossa cidade, do nosso país, mas do planeta todo. Então, também a gente não está aqui para criticar os jogos, nem julgar as pessoas que gostam de assistir, né? Então, a questão é perceber que todo tipo de agrupamento humano, todo ambiente carregado de pensamentos, de sentimentos, ele forma uma determinada psicosfera. Então, naquele dia, além da possibilidade, né, da gente ter uma grande evasão, vamos dizer assim, das pessoas não assistirem para assistir o jogo, havia também a possibilidade das interferências, tanto sonoras, né, ao redor de quem estaria fazendo a palestra, e a dificuldade, né, da gente se concentrar naquilo que era importante, a dispersão mental. Isso vai servir para os outros dias também, viu, pessoal? Então, a necessidade de um recolhimento necessário para a gente aproveitar esse momento. Porque vocês vão perceber que durante a fala tem a necessidade disso. Então, quando o ambiente ao nosso redor, físico, ele se agita, o ambiente mental e espiritual também é afetado. Então, por isso, a situação nos convidou a pensar como os ambientes são influenciados pelo que pensamos, pelo que nós sentimos, pelo que nós falamos e pelo que nós vivenciamos. Então, dito isso, vamos. Hoje a gente fez aqui uma. Oi? Aham. Nessas, esse, que essa emoção grande.
todo país, todo mundo tem que atirar Sim, sim. esse interesse, essa função lá. Uhum. Isso que eu achei muito importante. Tá? Então, deixa eu só continuar, Fátima, porque senão fica que o pessoal de casa não está te ouvindo, tá bom? O pessoal de casa não está te ouvindo, aí fica um buraco aqui na gravação, tá bom? Então, a Fátima está dizendo aqui que foi importante realmente, né, essa parada, porque a influenciação, como a gente vai ver aqui na fala, inclusive, do outro lado também, tá bom? Então, a gente vai começar, não poderia ser diferente, eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, item 16, e fala lá o tema, que é um capítulo destinado a preces para afastar os maus espíritos, né? E aí esse trecho que eu separei fala o seguinte: os maus espíritos não vão senão onde acham com que satisfazem a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si que os atrai, não é? Então, os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Olha a comparação que trouxe para a gente. Então, eu escolho começar com esse trecho do Evangelho, porque, de certa forma, ele resume essa ideia central da palestra de hoje. Kardec aqui mostra para a gente que não basta pedir que as influências se afastem, desejar que elas se afastem, é preciso retirar do que existe em nós tudo aquilo que atrai, que as atrai para cima da gente. Então, a transformação dos ambientes espirituais começa pela transformação do nosso próprio mundo interior, do nosso próprio mundo íntimo. Então, sem dizer tantas outras coisas, como todos os tipos de vícios e etc., porque aparece aqui o orgulho, né? Ou seja, as chagas da alma. Orgulho, a inveja, a rancor, a vaidade, a impaciência, e por aí vai. Tudo isso atrai a negatividade. Em contrapartida, a gente vê do outro lado a oração, a reforma íntima e os pensamentos elevados. Que isso tudo será aprofundado no decorrer da nossa fala de hoje. Então, logo em seguida, aí eu já recorri, me veio logo à mente os livros de Manuel Filomeno de Miranda, que são destinados às questões das obsessões. Não são poucos, eu separei, eu acho que uns 4 ou 5 aqui, começando pelo livro chamado Perturbações Espirituais, que aparece aqui ao fundo, e lá eu retirei esse trecho aqui, que a referência é, é um livro de Manuel Filomeno de Miranda, como eu falei, o Espírito, trazido pelo Divaldo Pereira Franco. E lá diz o seguinte: graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Conforme as aspirações íntimas, ou seja, aquilo que a gente pensa, sente, vibra, os nossos comportamentos pessoais, cada ser respira uma psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Então, transita, a gente vive, nós vivenciamos nesse meio, nessa psicosfera que nós mesmos criamos. Então, o que é psicosfera, na verdade? Quando eu penso, sinto, falo, ajo, quando eu emito as vibrações, né? Todas elas, essas vibrações, formam uma atmosfera ao meu redor. Muitas vezes nós chamamos também de forma pensamento, quando nós limpamos lá na cachoeira no final, né? Então, toda essa atmosfera que é criada com aquilo que eu estou emitindo é chamado também de psicosfera. Então, antes de eu perguntar, de repente a gente pergunta assim, como é que está aquele determinado local, né? As energias daquele local ali é muito pesada, né? Não vou nem para lá. Mas que tipo de psicosfera eu estou levando para os locais que eu me encontro, que eu decido ir? Qual a minha colaboração com esses locais onde eu estou indo? Então, a psicosfera, ela vai nascer exatamente do meu mundo íntimo. Então, ela nasce das minhas aspirações, do meu comportamento, se eu cultivo a raiva, a mágoa, pessimismo, a inquietação, tudo isso vai repercutir no ambiente onde eu estou. Da mesma forma que eu também começo a vibrar pensamentos positivos, a oração, a gratidão, o respeito, a caridade,
também repercute, só que de forma positiva. Então, eu sou o co-criador do ambiente onde eu estou, tanto externo quanto interno. Muitas vezes a gente se acha angustiado, com ansiedade, nervoso. O que que é isso? Será que é lá de fora? É aqui dentro. Está sendo produzido por mim mesmo. E a gente vai ver aqui durante a passagem maneiras da gente transmutar e transformar tudo isso. Agora nós vamos para o livro A Gênese. Hoje foi feito um colar de pérolas, tá? Muitos livros foram trazidos aqui como referência. No livro A Gênese, que é um dos livros da base da codificação espírita, né? Nós vamos encontrar lá no capítulo 14, no item 16, fala sobre qualidades dos fluidos. Então, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que estes fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades. Então, quando Kardec diz que os fluidos espirituais, eles são veículos do pensamento, eles fazem com que eles se manifestem, que eles cheguem em determinados lugares, ele está mostrando para a gente que ele não é uma coisa, o nosso pensamento ele não está fechado dentro da minha cabeça. Aí eu pensei aqui só comigo. Não, ele ganha vida. E o que faz com que ele ganhe esse movimento são exatamente esses fluidos que são trazidos no capítulo falando sobre isso, no livro A Gênese. Então, eu penso e esse pensamento ele se projeta. Eu sinto e esse sentimento ele imprime uma qualidade naquilo que eu estou irradiando. Por isso é que tem histórias que as pessoas contam. Inclusive, eu vi uma palestra uma vez, ele falando que uma determinada palestra houve um probleminha, né, entre o palestrante e uma pessoa da casa espírita, os dois, né, se desentenderam, vamos dizer assim, críticas, situações que foi meio desgastante, e aí foi embora. E o outro falou assim, não, eu não posso ficar com isso, eu tenho que pedir perdão para ele, porque ficou chato, não querem nem falar mais um com o outro. E ele começou a fazer prece pedindo perdão para o outro, imaginando, mentalizando, me perdoe, eu não quis falar aquilo, não sei o que e tal. Quando eles se encontraram da outra vez, o outro não estava sentindo mais nada. Não tem nada não, se abraçaram e tudo, porque o pensamento levou aquela informação até o outro e ele recebeu. Aí você imagina as coisas negativas que a gente pensa também para as outras pessoas. Elas também chegam lá. Por isso que às vezes a gente chega perto das pessoas e você não sabe por que que tem, né, uma dificuldade, não quero nem falar com o fulano, porque as irradiações já não são tão boas assim. E aí, quando estão presentes, criam uma sensação ruim. Então, Kardec chega aqui a comparar para a gente esse processo ao som do ar, né? Assim como o ar conduz o som, os fluidos espirituais conduzem o pensamento. Por isso que ele fala em ondas, em raios de pensamento. Então, quando eu entro num ambiente, eu levo também o meu campo mental, como eu já falei anteriormente. Eu levo também meu estado emocional, eu levo comigo as minhas preocupações, os meus sentimentos que estão mais predominantes naquele momento. Tudo isso me acompanha. E a gente vai ver que é em todos os lugares. Então, se eu chego também em paz, se eu chego também com boa vontade, no local, com respeito, né? Tudo isso eu vou colaborar com a harmonia fluídica daquele local onde eu estou chegando, né? Mas se eu chego irritado, se eu chego maledicente, né, desequilibrado, não é normal. Se chega uma pessoa desequilibrada aqui, começa a gritar aqui dentro, atrapalha tudo, né? Desarmoniza todo o ambiente. É assim que acontece. Então, vai colaborar com a psicosfera do ambiente. Porque quando a gente chega aqui, nós colocamos uma música espiritual para ficar tocando, para poder harmonizar o nosso ambiente. Eu já fui em reuniões em que teve um trabalho de pictografia, o cara, né, fazendo pinturas mediúnicas. Em determinado momento, ele estava incorporado, vamos dizer assim, e ele pintava Manet, né, aqueles grandes pintores, e, e ali, em um determinado momento, ele pediu, pessoal, os trabalhadores, vamos colaborar com preces, porque o ambiente, as pessoas estavam muito saindo um pouco, né? Estavam falando muito no ouvido um do outro, olha só, aquela coisa, curiosidades, e estava atrapalhando a psicosfera do ambiente da casa.
Então, ele pediu para que a gente fizesse preces, para que ele fosse alimentado com essa psicosfera positiva e pudesse continuar realizando aquele trabalho. É bastante interessante nós entendermos isso. Então, por isso, quando nós falamos em transformar ambientes espirituais, estamos falando em educar o pensamento, em pacificar as emoções e elevar as nossas sintonias. Não é isso que a gente faz no início? Vamos elevar nossas vibrações agora e fazer uma prece? Exatamente para que o ambiente fique harmônico e a gente possa realizar a palestra com tranquilidade e em paz. Mais um pouquinho na frente, nesse mesmo livro, A Gênese, os Fluidos, ele diz o seguinte: sobre o aspecto moral, carregam a marca dos sentimentos do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia. E aí vem da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura e etc. Sobre o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, abstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, eliminadores, tornam-se força de transmissão ou de propulsão e etc. Então, a gente está vendo aqui que é todo tipo de sentimento, sejam elas boas ou ruins, isso chama-se de fluidos, né? Então, quando há ódio, a inveja, como diz aqui, o ciúme, o orgulho, a violência, a hipocrisia, todos esses sentimentos que, vamos dizer assim, eles têm uma onda vibratória onde a gente habita. Esses sentimentos, eles estão vibrando aqui. Muitas vezes nós nos permitimos conectar com eles. E aí nós entramos nessa vibração também. São fluidos que trazem uma vibração de qualidade perturbadora. Por isso que tem dia que nós não estamos bem. Exatamente porque nós entramos nessa frequência. E às vezes nos permitimos ficar ali por determinado tempo, dias, meses, e às vezes as pessoas ficam anos sem conseguir sair. Precisa de ajuda. Mas às vezes a gente consegue se perceber neles e de repente você muda a vibração e sai dela, né? Para que possa mudar. A gente chama de transmutar, né? Então, aqui Kardec também menciona que a bondade, a benevolência, ele traz o amor, né, a caridade, a doçura, isso é muito importante, porque nos mostra o outro lado, os bons sentimentos, né, a oração sincera, o pensamento fraterno, o perdão, né, o respeito, a caridade, por aí vai. Então, isso tudo, pessoal, não é somente atitudes bonitinhas, né, para a gente sentir, não, porque isso tudo, do ponto de vista moral, são forças que transformam, são forças que transmutam, são forças que libertam, né? Fazem parte, são forças reais da nossa transformação espiritual, exatamente do ambiente onde nós nos encontramos. Então, quando eu cultivo um determinado sentimento, eu estou imprimindo ali, tá? Uma qualidade nesse ambiente espiritual ou físico, o ambiente que está ao meu redor. Não é? Então, quando eu entro num lar, numa casa, numa reunião, numa casa espírita, né? Em qualquer ambiente, eu posso ser alguém que possa pesar esse local ou aliviar, como eu já falei. Eu posso, de repente, ser o foco da irritação ou da serenidade. Eu posso espalhar tensão, ou eu posso colaborar com a paz. Então, são escolhas, né, que a gente acaba fazendo. Seguindo adiante, ainda do mesmo livro A Gênesis, agora lá no capítulo 19, diz o seguinte: assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz a sua nota. Olha, toda reunião, ela forma a gente chama de egrégora também, um campo espiritual. Uma família reunida cria uma atmosfera. Um grupo de trabalho cria também uma atmosfera. Um time de futebol cria outra. O local onde você está trabalhando, a casa espírita também cria uma atmosfera. Então, quando há harmonia nesse local, quando há respeito, bons pensamentos,
o ambiente se torna leve. Não é assim? Então, eu trago para aquela história. Você imagina semana passada um jogo de futebol, com toda aquela situação, com toda a mobilização que aconteceu, os gritos, as torcidas, né? Então, tudo aquilo que eu falei acaba criando um campo mental coletivo, uma psicosfera momentânea, intensa e muito emocional. Então, poderia sim atrapalhar de várias formas a reunião. E é importante trazer isso aqui, porque olha só, pessoal, agora isso aqui é sério para todo mundo que está em casa, quanto aqui também presente. Porque uma palestra espírita, ela precisa de recolhimento, ela precisa atenção, ela precisa que a gente esteja em paz e até uma certa preparação íntima para quando a gente vem para cá. Porque não a gente tem que estar, como a gente sempre fala, receptivo. Pessoal, durante uma palestra espírita, está todo mundo sendo tratado. Tem espíritos aqui ajudando a tratar os nossos problemas, afastando as presenças, cuidando da gente. Só que às vezes a gente está distante e perde a oportunidade. Em casa, pode ser que as pessoas, às vezes, deixem lá o computador ligado e saibam fazer outras coisas, porque está participando e vai ter um tratamento espiritual depois, se assistir 8, beleza. A gente não fiscaliza isso, mas cada um tem sua própria consciência. Né? Pode acontecer. Eu deixo aqui a câmera desligada, está lá a palestra rolando, está tudo certo. Mas você não aproveitou, talvez, o principal do tratamento, que é isso aqui. Que é uma frase, como a gente costuma dizer, que você pega, que transforma a tua vida. Então, o ambiente barulhento, ele pode atrapalhar, sim. E o barulho interno que tem dentro da nossa cabeça? O pensamento que fica lá fora. Então, isso acaba tornando mais difícil a própria psicosfera do nosso ambiente de estudo, de oração e as reflexões. Como é que eu vou fazer uma reflexão se eu estou com a cabeça em outro local? Então, é importante que a gente esteja aqui, né? Então, fica a dica. Não é obrigatório, mas é necessário, principalmente para quem está procurando a casa espírita, precisa de ajuda. Então, voltando para Manuel Filomeno de Miranda, já em outra obra, diz o seguinte, que o esforço por melhorar-se moralmente, metodologia é essa com que se elevará acima das vibrações deletérias, libertando-se da ação dos espíritos enfermos, perturbados e perturbadores, que enxameiam a psicosfera da Terra de provas e expiações no seu processo de regeneração. O que ele está dizendo? São muito, absurdamente muitos, aqueles que tentam perturbar o nosso ambiente. A psicosfera da Terra é pesada. Então, ele pede para que a gente fique acima. Quando a gente fala se elevar, é sair dessa vibração e está aqui, ó. E aí está tudo acontecendo aqui, eu estou bem, estou tranquilo, estou em paz, porque eu estou distante dessa vibração aqui. E isso acaba mudando tudo. E aqui é importante a gente estar sempre lembrando que a oração, a caridade, o perdão, o amor, ajuda a renovar essa atmosfera espiritual do nosso planeta. Por que que a Terra ainda não é um planeta de regeneração? Já poderia ser. Não tem data exata. Ah, é 50 anos depois, é no dia tal, é no ano 2057. Não tem isso. Depende de nós, todos nós. Se todos nós começássemos a vibrar diferente do nosso planeta, a partir de agora, nós teríamos um mundo regenerado em pouco tempo, porque muda a vibração do planeta. E a gente vai ver um pouco mais isso. Bem, mundo este que é de intercâmbio mental, vivo e pulsante, cada ser sintoniza com outro equivalente, prevalecendo por enquanto os teores mais pesados de vibrações negativas, por enquanto, que perturbam gravemente a economia psíquica, social e moral dos homens que nele habitam. Aqui está no livro Nas Fronteiras da Loucura, também de Manuel Filomeno de Miranda. Né? Eu não estou lembrado direito, se eu não me engano, são as 7 obras que ele fala sobre obsessões. Muito interessante. Depois ele começou a falar sobre transição planetária, os últimos livros, se eu não me engano, do Manuel Filomeno de Miranda, trazido pelo Divaldo Franco. Então, quando fala que nós vivemos o intercâmbio mental,
Eu não penso sozinho. Eu emito e recebo pensamentos. Às vezes você acha que tudo que você está pensando é você. Você tem uma ideia maravilhosa, fiz um negócio extraordinário, olha só o que eu fiz. Nem foi você. Foi um espírito amigo que te soprou aquilo no ouvido. E às vezes eu estou fazendo coisas erradas também, porque às vezes eu estou ouvindo a espiritualidade negativa, né? Então, eu estou diretamente nesse intercâmbio mental constantemente, tanto com os encarnados como os desencarnados. Mas isso não deve me assustar de jeito nenhum, isso é uma coisa natural, faz parte. Mas isso deve trazer para mim o quê? Uma responsabilidade. A gente está podendo filtrar cada vez mais os nossos pensamentos. Então, se eu escolho melhor esses pensamentos, eu começo também a escolher melhor as minhas companhias espirituais. Quem é que não gosta de ter por perto o seu anjo da guarda, hein? Seu mentor, um amigo espiritual, a pessoa que traz, né, boas vibrações, boas ideias. Quem não gosta? Vocês gostam de estar mal acompanhados? Ninguém gosta. Eu também não, mas vez ou outra nós estamos. Porque a gente ainda se permite, através desses pensamentos negativos. Nós estamos muito para baixo, tal, nada vai dar certo, minha vida está difícil, eu estou sofrendo. Automaticamente você se conecta com quem você não gosta, né? Como a gente já falou, é a lei da afinidade. E aí, para a gente confirmar uma questão que sempre está presente quando a gente fala disso, é no Livro dos Espíritos, na questão 459, que diz o seguinte: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Essa aqui é a figurinha carimbada nas nossas falas, né, nas palestras que falam sobre esse assunto, né, a questão 459. Então, a influência espiritual existe, sim. Isso significa que nós não somos também vítimas, como muitas vezes a gente pensa ser, né? Nós somos responsáveis, nós participamos desse processo. A influência existe, mas cabe a mim fazer o quê? Acolher essa influência, se ela for boa, rejeitar, se ela não for. Cabe a mim alimentar aquele pensamento, e às vezes a gente alimenta um pensamento que não é bom, ou, de repente, transformar aquilo que chega para mim no meu campo mental, uma coisa diferente. Para isso, tem a história do orai e vigiai, né? Seguindo adiante, Perturbações Espirituais, Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Aí aqui a gente voltou para a questão da lei da afinidade, né? Quando ele fala dos semelhantes vibratórios, porque conforme as aspirações íntimas, comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera e e, que emite e transita no campo vibratório que constrói. Aqui é reforçando a história da afinidade, que nós trouxemos agora há pouco. Porque, como a gente falou, a criatura revoltada, ela vai sintonizar com a revolta. A criatura pacificada, ela facilita essa aproximação da paz. A mente entrega a irritação, ela vai encontrando ali o quê? Aquele alimento em outras mentes com essa mesma proposta. E elas vão te incentivar a fazer coisas que de repente você vai se arrepender depois. Certamente vai. A mente em prece, mesmo que imperfeita, afinal de contas, né? Ela começa a buscar essa outra faixa de vibração, outros tipos de companhias, né? E as inspirações. É por aí vai, né? Então, seguindo adiante para mais uma obra, Painéis da Obsessão. Aqui ficou bem destacado. A obsessão resulta de um conúbio por afinidade de ambos os parceiros. Então, a obsessão, ela envolve a ligação, afinidade, campo mental e muitas vezes débitos do passado.
que é outro departamento. Então, acontece essas interações, porque, né, houve implantações equivocadas no passado e veio a colheita. Então, tem muita gente querendo cobrar coisas. Se alguém está te devendo alguma coisa, né, Khaled, você não cobra, né? Um bom cobrador está devendo, a pessoa cobra. E eles são bons cobradores, não esquecem muitas vezes. Porque guardam o quê? Nesse caso aqui que eu estou falando, aqui vem a questão da mágoa, do ódio, do rancor, do ressentimento, ficam cristalizados nesses sentimentos. E aí eles vêm atrás de nós para cobrar coisas que nós fizemos no passado. E muitas vezes estão conosco simplesmente por pura afinidade, pelas coisas que eu sinto, que eu vivencio, na verdade. Então, aquelas coisas que eu acabo oferecendo para eles, sintonia, não é assim? Voltamos para o painel da obsessão, onde também diz o seguinte: de início, é uma vaga ideia que assuma, depois que se repete com insistência, até esculpir no receptor um clichê perturbante que dá início a um desajuste grave. Está vendo aqui como tem fases? Em qual dessas fases aqui a gente vai conseguir identificar para parar esse processo? Porque vem aquela sugestão. Vai, responde, se vinga, né? Manda a mensagem para ele. Não, ele vai ver só. Aí você fica guardando. E aí aquela coisa começa a repetir na tua cabeça. Você vai dormir pensando naquilo. Acorda no outro dia com aquele mesmo pensamento, o negócio está aumentando, é uma bola de neve. Chega um momento que pode acontecer um desajuste grave que pode finalizar com um ato que vai reverberar em muitas vidas, né? Porque você não identificou, não modificou a vibração antes de chegar nesse ponto, né? Então, muitas quedas, elas não começam com grandes acontecimentos. Aconteceu essa coisa aqui, você vai ver. Não, é pequenininho às vezes. Começa bem pequeno e vai ali sendo alimentado, vai crescendo, né? É uma irritação que vai se repetindo, uma tristeza que vai criando morada aqui dentro. Então, essa vigilância começa quando eu me permito observar o que eu estou vibrando. Eu tenho que me conhecer. Entra aqui o autoconhecimento, né, pessoal? Aqui, ainda nas fronteiras da loucura, a gente vai mudando os livros do Manuel Filomeno de Miranda, diz o seguinte: a obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Muitas pessoas começam nessa sugestão pequenininha e hoje estão aí lotando os sanatórios, vamos dizer assim. Quando uma criatura, um ser de nós, a gente se permite permanecer em determinada sintonia com essas ideias perturbadoras, como nós dissemos, sentimentos destrutivos, a própria culpa, os vícios de todos os matizes, sejam elas vícios, né? Como vício de falar da vida alheia, isso é vício também, né? Pessimismo, pessoas negativas, ciúme, a inveja é horrível, amargura, revolta sobre as coisas, tudo isso abre campo para as influências espirituais que vão agravando o nosso estado íntimo. São coisas que a gente precisa se libertar. Então, a obsessão, nesse sentido, funciona como uma força que empurra essa pessoa cada vez mais fragilizada para além dos limites do próprio equilíbrio. Ela perde o equilíbrio, né? Então, por isso aqui que a gente costuma trazer o espiritismo, que não deve ser usado também simplesmente para substituir a medicina, a psicologia, a psiquiatria, né? Então, são profissões que existem que o espiritismo não veio para substituir, veio para somar, para trabalhar nas questões espirituais. Mas quem se sente na necessidade, é bom buscar também os profissionais de saúde, para que possa cuidar das partes que já atingiram, né, por exemplo, a nossa própria mente. Então, é uma ajuda que acontece mútua aqui nesse processo de tratamento integral de mente, corpo, alma, emoção, espiritual, tudo junto. Precisa de todos os tipos de tratamento. Então, aqui nos bastidores da obsessão, né, lá no Prolegômenos, tem um item chamado perante obsessores.
diz o seguinte: o ambiente deve ser elaborado e mantido por meio da leitura edificante e da oração, debatendo-se os princípios morais capazes de criar uma atmosfera pacificadora, otimista e refazente. Então, a prece, ela ilumina o coração da gente. A prece, ela é mudança de sintonia, elevação das vibrações. Por que será que o Evangelho segundo o Espiritismo reservou lá no final, capítulo 27 e o 28, para falar sobre as preces? São dois capítulos, e o maior deles é o último. Por que será? Faz sentido. Ali está um local onde a gente deve recorrer, né, para que a gente eleve nossas vibrações. E a gente sabe que não é necessário que elas sejam decoradas, mas é bom que a gente leia, que a gente saiba que maneira de orar, pedir obtereis, como é que essa coisa funciona? Como é que eu imito o meu pensamento? Qual é a maneira correta de fazer uma prece? Tem tudo lá. Então, quando eu oro simplesmente com sinceridade, eu clareio o meu mundo íntimo, eu reorganizo minhas emoções, eu facilito a aproximação dos bons espíritos. A prece, pessoal, ela transforma o ambiente, né? E transforma aquele que ora, porque está saindo de mim. Então, é uma das ferramentas, não é só ela, mas é uma das principais ferramentas que nós temos. E aqui a gente vai para o livro de novo, Nas Fronteiras da Loucura, que diz o seguinte: os doutrinadores usavam a terapia da bondade, evitando a discussão inoportuna e transmitindo com palavras serenas as vibrações de amor e interesse de renovação, que os pacientes assimilavam de imediato, pela forma como é conduzido. A desobsessão, pessoal, não é uma briga com os espíritos, não. Eles não chegam, porque eles chegam querendo quebrar tudo, jogando energia, querendo matar todo mundo. A palavra é essa mesmo. Se eles pudessem, eles matariam aquelas pessoas ali que estão interferindo no que eles estão fazendo, inclusive, né? Então, a gente não age de forma agressiva, é a outra face que é mostrada ali, né? Então, é uma terapia, como diz aqui, a terapia da bondade. O espírito perturbador também é alguém em sofrimento, está sofrendo muito. Só que tem muitas informações que ele não sabe. Então, a proposta não é vencê-lo, né? E sim, ao mesmo tempo que você liberta a pessoa que está sendo obsediada, você também ajuda a libertá-lo. Você ajuda dois, ou dezenas, na verdade, que vêm com eles, de uma só vez. Então, não é diferente do que muitas pessoas pensam, que é expulsar o demônio, vamos pisar na cabeça não sei de quem, acabar com a serpente, não sei o quê. É uma maneira acolhedora, é um diálogo. E a gente se coloca numa postura de humildade para eles entenderem, nós não estamos aqui contra vocês. A gente só queria conversar. E a gente começa a mostrar as coisas para eles, eles sentem que a nossa vibração. Porque se a minha vibração fosse de antagonismo, de brigar, não funcionaria. Tá vendo como é que as coisas funcionam? Tá aqui, está no livro A Gênese também, lá na Obsessão e Desobsessão, né? Então, o que é que acontece? A verdadeira libertação espiritual pede transformação íntima desse espírito que chegou também. Desses que muitas pessoas às vezes caracterizam como um demônio. Com chifres, o demônio está acontecendo, fazendo acontecendo. Muitas vezes eles se mostram dessa forma, se plasmam para poder assustar, que já está no imaginário coletivo. E aí a gente transmuta, a gente mostra eles no espelho, troca a roupa deles e mostra eles depois, e ficam bem normais. Olha como é que você chegou aqui, meu irmão. E olha como é que você se encontra agora. Nossa, que alívio. Muda tudo. Isso tudo vai da maneira como a gente trata. Mas é interessante que às vezes a gente consegue tratar os espíritos assim, as pessoas não, né? Que estão vivendo com a gente aqui. Porque lá, às vezes, a gente consegue mostrar realidades que para as pessoas encarnadas a gente não consegue, né? Então, tem muita coisa ainda para ser melhorada para a gente nesse processo. Então, para que a gente possa assegurar essa libertação, é necessário levar
esse espírito, vamos dizer assim, perverso, a renunciar os maus desejos que ele tem. É preciso fazer nascer nele o quê? O arrependimento, o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, né? Que são feitas nos trabalhos, com todas as técnicas que são colocadas para mostrar para eles isso. Porque muitas vezes eles se acham sem jeito, né? Eu também sou filho de Deus, eu acho que eu nem merecia mais isso, né? E aí vai acontecendo os auxílios, as ajudas, as demonstrações, eles veem, a gente mostra o local quando eles vão e eles acabam, nossa, mas como Deus é bom mesmo, viu? E aí, ainda indo para essa parte aqui, a doutrinação é uma terapia de amor. Então, a palavra, ela esclarece, né? Mas é o amor que transforma. Uma comunicação mediúnica séria deve, na verdade, ela não é um palco, não é por isso que todo mundo pode assistir, né? Então, não é para ter curiosidade nem vaidade numa reunião como essa. Deve ser um ambiente de respeito, de compaixão, de responsabilidade. Então, o espírito comunicante, ele precisa sentir que encontrou irmãos dispostos a ajudá-lo, pessoas que estejam preparadas. E a gente fala sempre, uma pessoa, a gente tem acesso para entrar numa cirurgia, por exemplo, num centro cirúrgico, não pode entrar, só a equipe que foi preparada para poder fazer aquele trabalho. Então, na reunião também acontece isso. Isso tudo, pessoal, estou trazendo aqui para mostrar para vocês sobre a questão do psiquismo, como é que funciona tudo isso, tá? Estou vendo aqui que está aparecendo algumas dúvidas, tá? Qualquer coisa vocês colocam aí, que eu estou vendo que o Arlindo está respondendo ali. Qualquer coisa a gente tira dúvidas também no estudo de sábado, tá vendo? Tá bom? Sobre isso, que esse é um tema, né, que instiga muito na gente, de repente, questões, perguntas, e hoje, como a gente está fazendo a gravação, não dá para ficar tendo interação, tá bom, pessoal? Conto com uma compreensão de vocês. Então, ó, chegamos aqui na parte já para finalizar, a gente entra, o tratamento das obsessões é difícil e não depende apenas do afastamento da influência perseguidora. Ela exige reeducação pessoal e autolibertação, caminho mais profundo e mais desafiador. Porque aí é onde entra o nosso papel, foi o que eu falei para vocês no início. É importante que nós estejamos participando desse processo, entendendo como ele funciona, porque depende da gente. Porque não basta simplesmente afastar, reza por mim, tira lá o espírito por mim, já fez o tratamento, tirou tudo lá, e eu continuo com a minha vida do mesmo jeito, continuo com os mesmos sentimentos, não me modifico, brigando com os meus familiares, toda dificuldade no trabalho, enganando as pessoas. Não vai mudar, volta tudo de novo, né? Mesmo pensamento, as mesmas conversas, as mesmas escolhas, os mesmos ressentimentos. Então, o afastamento, ele alivia, ele pode aliviar, mas a libertação verdadeira exige a reeducação pessoal, mental, a nossa transformação. E aí, no livro Painéis da Obsessão, diz o seguinte: só a radical mudança de comportamento do obsidiado resolve, em definitivo, o problema da obsessão. A responsabilidade agora está com quem? Com a gente. Porque muitas vezes a gente terceiriza, tanto quem causa os problemas, como quem a gente quer que resolva os problemas. A resolução dos problemas está com a gente, mudança de comportamento. Então, como a gente costuma dizer que passe, a prece, água frutificada, evangelho no lar, atendimento fraterno, reunião mediúnica, desobsessão, todos eles são recursos valiosíssimos, são ferramentas maravilhosas, mas nenhum deles substitui a reforma íntima. É tudo junto, é um conjunto. Então, se eu quero transformar ambientes espirituais, como a gente falou, preciso começar transformando pensamentos, palavras, hábitos e atitudes. Vou repetir. Preciso começar transformando pensamentos, palavras, hábitos e atitudes. Todos nós precisamos estar nesse processo. Bem, nos processos obsessivos, a prece é um dos recursos mais poderosos para auxiliar no enfrentamento da influência do espírito perturbador.
Aqui está no livro A Gênesis, como nós já trazemos, né? Fortalecendo a questão da prece, né? Porque a prece também ela não dispensa a ação, ela está incluída nesse processo todo, né? Mas ela ajuda a sustentar. Ela realmente, ela em conjunto com outras situações, ela cria um campo de proteção, né, para essas influências negativas que a gente se eleva através da prece. Já caminhando aqui para o encerramento, a gente vai entrar agora, veja como a imagem agora vai dar uma clareada, porque agora a gente vai falar sobre gratidão, né? Tem todo um processo aqui, não sei se vocês perceberam nessa palestra, desde o início, do psiquismo individual, de uma casa, coletivo, do planeta, né? Processos obsessivos e as soluções também para esses problemas, para a gente estar bem. Então, no lar, as dificuldades podem ser vividas com gratidão, pois favorecem a reparação, desenvolvem a paciência, a tolerância e a compaixão, aperfeiçoando seu interior. É também no lar que a amizade e a compreensão se expandem para a sociedade. A grande família em que todos são chamados à construção da felicidade coletiva. Mais uma vez, coloca aqui essa posição de que tudo começa no lar, começa em casa. Todas as dificuldades que nós temos ali é um laboratório para como a gente vai lidar com o mundo lá fora. A maneira como eu lido dentro de casa, ela vai reverberar na maneira como eu lido com o restante. Então, se eu consigo desenvolver a paciência, exercitar a tolerância, a compaixão, aprimorando meu self, isso tudo vai reverberar lá fora. Então, os sentimentos de amizade, compreensão, tudo isso vai se modificar na sociedade, né? Que, na verdade, é a grande família da qual todos nós acabamos fazendo parte de uma forma coletiva. Então, a transformação, eu diria, começa no lar, mas não termina nele, né? Ela se estende para fora. O lar é só o primeiro laboratório da psicosfera de paz que eu pretendo para o mundo. Ainda no mesmo livro, a Psicologia da Gratidão, né, que é da Joana de Anjos, é o 16º livro da sua série psicológica, diz o seguinte: a gratidão transcende o ego, fortalece as emoções e favorece uma conduta mais saudável, oferecendo uma visão otimista, capaz de conduzir a alma ao seu sentido de plenitude, né? Então, a gratidão, na verdade, ela não é apenas dizer assim, obrigado, né? Gratidão, obrigado. É uma forma de olhar a vida, é muito mais amplo do que isso. Quando eu agradeço, eu saio da reclamação permanente, da vitimização, da revolta, a gratidão muda a minha frequência íntima, né? E uma pessoa grata ajuda a melhorar a psicosfera onde ela vive e a sua própria. Então, gratidão e felicidade interior. Aqui a gente vai encontrar lá no capítulo 8 desse livro, que fala sobre a gratidão como terapêutica eficaz, ou seja, como um tratamento eficaz. A gratidão ela abrange os sentimentos que dignificam todos nós, todos os seres humanos, e vão tornando a gente merecedores da felicidade. Não é isso que nós queremos? Quem que não quer ser feliz? Então, o que é que a gente está vendo aqui? Uma possibilidade, uma ferramenta para que sejamos felizes, né? Quando vai se instalando dentro de nós esse sentimento no nosso íntimo, que foi decantado antes, foi dito que o reino dos céus está dentro de nós, através dessa fala, que foi proposta por nada mais, nada menos do que o nosso mestre, o nosso modelo, nosso guia, Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. E ele está disponível a todos nós. Então, meus irmãos, que a psicosfera pesada, que a gente muitas vezes imagina, ela nasce dessa sintonia perturbada. A sintonia se transforma pela vigilância. A vigilância, como nós vimos, se transforma pela prece. A prece se torna luz permanente quando se converte em amor, gratidão
e renovação íntima. Então, não há nenhum tipo de ambiente espiritual verdadeiramente transformado sem que as criaturas estejam transformadas também. Então, que nós possamos sair daqui, não com medo das chamadas energias pesadas, mas com a disposição de acender luz onde quer que nós estejamos. Que a nossa presença possa ser de paz, onde nós chegarmos, né? Que a nossa palavra possa consolar as pessoas e ajudar sempre que for possível. Que a nossa prece possa elevar as vibrações de onde nós estejamos. E que o nosso esforço íntimo, a gente possa ajudar, colaborar com Jesus na construção de uma atmosfera espiritual mais fraterna, dentro de nós e ao nosso redor também. Que assim seja. Graças a Deus. E aqui no finalzinho nós trazemos a bibliografia que foi utilizada para a gente fazer, eu diria que esse colar de pérolas, né? Que foi aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o livro da Joana de Ângeles, que é a Psicologia da Gratidão, e 5 livros do Manuel Filomeno de Miranda. Loucura e Obsessão, Bastidores da Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis da Obsessão e Perturbações Espirituais. Fica aí, ao mesmo tempo, dicas para leitura, para fazerem depois, se quiserem aprofundar, porque vocês viram que foram só trechinhos que a gente montou aqui para a gente trazer essa fala de hoje. Tá bom, pessoal? Então, dito isso,